A liturgia de hoje tem profundas raízes bíblicas. José é o último patriarca que recebe as comunicações do Senhor através da humilde via dos sonhos. Gênesis capítulo 28, dos versículos 12 ao 14, Mateus capítulo 1, dos versículos 20 ao 24. Assim como o antigo José é o homem justo e fiel, Mateus capítulo 1, versículo 19, que Deus pôs como guarda de sua casa. Ele liga Jesus, rei messiânico, à descendência de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 16, Lucas capítulo 3, dos versículos 23 ao 38. Esposo de Maria e pai putativo, guia a Sagrada Família na fuga e no retorno do Egito, refazendo o caminho do Êxodo. Gênesis capítulo 37 e capítulo 50, dos versículos 22 ao 26, e Mateus capítulo 2, dos versículos 13 ao 21. Pio IX declarou-o patrono da Igreja Universal, e João 23 inseriu seu nome no cânon romano. São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do segundo livro de Samuel, capítulo 7, dos versículos 4 ao 5a, e depois dos versículos 12 ao 14a, e depois versículo 16. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 88. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 13, e depois dos versículos 16 ao 18, e depois versículo 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu ao mundo como herança a Abraão ou à sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: Assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 1, versículo 16, e depois dos versículos 18 ao 21, e depois versículo 24a.
Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Alternativa ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 2, dos versículos 41 ao 51a. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o notassem. Pensando que estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Reflexão. Em pleno ano vocacional e a caminho da celebração do Sínodo dos Bispos, momento em que a Igreja refletirá sobre si mesma e sobre sua missão, nos deparamos hoje com a figura santa e fiel do vocacionado São José, patrono da Igreja. A segunda leitura reflete sobre Abraão. Chama-o de pai diante de Deus porque creu em Deus. E contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos. Sem dúvida, essas virtudes são aplicáveis a José. Vocacionado à paternidade humana e legal de Jesus, creu em Deus e aceitou, inserindo-o na linhagem davídica para que fosse legal e humanamente o rei Messias, filho de Davi. José também, firmando-se na esperança e na fé, tornou-se pai de um grande povo, a Igreja de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vocação que representa graça e missão é hoje para nós sinônimo de São José. Ele que recebeu a graça da vocação e a cumpriu com fidelidade amorosa e generosa, cuidando de Maria, sua esposa, e do menino que lhe fora confiado, especialmente nos momentos de angústia e ameaças. Neste dia, rezemos também com a intercessão de São José para que a nossa comunidade eclesial seja de fato uma igreja sinodal, vivendo em comunhão, na qual todos participam da mesma missão: acolher Jesus no coração e anunciá-lo ao mundo. Tenha um santo e abençoado dia.